Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Infelizmente não temos o Governo presente para cumprimentar. Impostos máximos, serviços mínimos ou coleta máxima, serviços mínimos. Esta parece ter sido a palavra de ordem do Governo durante os 8 longos anos em que António Costa foi Primeiro-Ministro. Primeiro com a cumplicidade total do PCP e do Bloco de Esquerda, depois com maioria absoluta que confundiu com poder absoluto. Este Partido Socialista passou todo o tempo a falar em Estado Social enquanto prestava o pior serviço possível aos cidadãos, tentando iludir com a sua publicidade enganosa. Conseguiu juntar o pior de dois mundos. As maiores receita e carga fiscal de que há memória, associadas à degradação do poder de compra e com os serviços públicos pior do que nunca. É uma das marcas dos governos de António Costa, a degradação dos serviços públicos. António Costa, que deu há dias uma longa entrevista televisiva em que falava de um Portugal que só existe mesmo na propaganda socialista. Esse pseudo-país das maravilhas nada tem a ver com o país real, que teve o PS a governar em 21 dos últimos 28 anos. Os resultados, infelizmente, estão à vista. Os portugueses sentem-nos no dia-a-dia, sentem na pele e sentem na sua algibeira. Deixemos a propaganda e falemos da realidade. Na saúde, existem hoje 1,7 milhões de portugueses sem médico de família. Mas não só. Em 2022 havia 583 mil utentes em listas de espera para consultas e 235 mil utentes em listas de espera para cirurgias. Consequência de tudo isto, cerca de 3 milhões e meio de portugueses optaram por ter seguros de saúde, pagando assim a duplicar por um serviço fundamental que o Estado não consegue prestar. Em 2018 eram 2,4 milhões com estes seguros, um aumento de 39% de então para cá. Quem é que é amigo do privado? Quem é? É assim que se vê. Em toda a oferta de saúde, o país regride, com urgências hospitalares encerradas, grávidas forçadas a percorrer centenas de quilómetros para ser atendidas, idosos a levantar-se de madrugada para conseguirem uma senha no centro de saúde às portas de Lisboa para marcar uma consulta, não é para ter a consulta, e até uma criança a ser socorrida pelo INEM à porta de uma urgência hospitalar. Esta é uma das faces do problema. A outra é que os médicos do SNS perderam 18% do rendimento salarial face a 2011 e os enfermeiros perderam 3%. Uns e outros continuam a sair, alguns para o setor privado e social e os outros imigram. O falecido António Arnaud, que o PS tanto gosta de recordar e foi um dos seus fundadores e o grande impulsionador do Serviço Nacional de Saúde, se ainda cá estivesse, devia sentir vergonha com estes números e com esta triste realidade. E apetece-se perguntar, é para isto que os portugueses pagam impostos tão altos? Na educação, fala-se na geração mais instruída de sempre, mas como é que é tratada esta geração? Com o ensino público virtualmente paralisado, só entre janeiro e junho houve 476 avisos de greve, afetando sobretudo o pré-escolar, o básico e o secundário, o equivalente a 3 greves e meia por cada dia letivo. Cerca de 85% das greves do setor público em 2023 ocorreram na educação. E neste contexto, que se tem agravado todos os anos, pouco que admira as conclusões agora reveladas no relatório PISA. Os alunos portugueses baixaram drasticamente o desempenho em matemática e leitura face a 2018. Outra regressão. Registou-se uma queda brutal, 13% do salário médio dos licenciados entre 2011 e 2022. E muitos perguntam, foi para isto que andei tantos anos a estudar? E os pais desses jovens questionam e com razão, é para isto que pagamos impostos tão altos? Seja qual for o setor na administração pública, o panorama é péssimo ou mesmo desastroso. Portugal é hoje o 5º país da União com mais duração nos processos em tribunais. É o país comunitário mais lento quanto às decisões das autoridades na proteção dos consumidores. E nunca houve tantas queixas sobre os péssimos serviços prestados pelos transportes públicos. Mais de 15 mil reclamações só nos primeiros 6 meses do ano. Entre greves e supressões, sobretudo nos transportes ferroviários e fluviais, há muitos portugueses que ficam com o seu dia-a-dia dificultado. E perante estas falhas perguntam-se com toda a legitimidade, é para isto que pagamos impostos tão altos? Infelizmente há mais. A extinção do CEF, um processo atabalhoado que deixou os seus profissionais durante longos meses sem qualquer previsibilidade no seu futuro, tem provocado caos nas nossas fronteiras. A nova agência para a imigração, criada de forma incompetente, tem falta de pessoal e absoluta falta de organização. Os processos de autorização de residência e de emissão de passaportes acumulam-se sem atendimento. É vergonhoso para quem chega e para quem cá está. As nossas forças de segurança continuam sem condições materiais e laborais. As Forças Armadas há muito que não são atrativas, também pela falta de condições salariais, e as notícias sobre a falta e degradação de recursos materiais são cada vez mais recorrentes. António Costa fala todo o tempo em Estado Social,
Mas, uma vez mais, existe uma enorme diferença entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz ou deixou por fazer. Enquanto isso, os portugueses perguntam: é para isto que pagamos impostos tão altos? O legado que António Costa e o PS deixam é pesadíssimo. Um recente estudo da DEC confirmou: 7 em cada 10 famílias portuguesas enfrentam hoje sérias dificuldades financeiras. O salário real em 2022 teve uma quebra média de 4%. Somos o 5º país da União em que se trabalha mais depois dos 65 anos, correspondendo a cerca de 210 mil trabalhadores. Mais de metade das pessoas não consegue comprar todos os medicamentos de que necessita. Os pedidos na ação social dispararam. Quase 40% dos alunos têm hoje necessidades de ser abrangidos por apoios a este nível. Um barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que 62% dos portugueses têm dificuldades em pagar o empréstimo ou a renda da casa. Só na área metropolitana de Lisboa há 50 mil agregados familiares sem condições habitacionais dignas. E pior ainda, o número dos sem-abrigo aumentou 78% em 4 anos. São hoje mais de 10 mil, incluindo famílias inteiras. Neste país da União Europeia, em pleno século XXI, para a vergonha de todos nós. Por isso apetece perguntar uma vez mais: para que é que pagamos impostos tão altos? Para onde é que vão os nossos impostos? É uma pergunta fundamental, pois o ano passado a receita fiscal foi de 61,88 mil milhões de euros. Repito, 61,88 mil milhões de euros. E a carga fiscal equivaleu a 35,7% do PIB nacional. Estes números, os mais elevados de sempre. Cada contribuinte português paga hoje mais 3 mil euros por ano em impostos e contribuições do que em 2015, quando António Costa assumiu o poder. Entretanto, o valor do PIB per capita dos portugueses, expresso em paridade do poder de compra, foi 77% da média comunitária em 2022. É o 6º mais baixo da zona euro, ultrapassados por países como a Roménia, a Lituânia e a Estónia. Estamos abaixo da percentagem de 2015, quando o PS regressou ao poder. E nesse ano o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra era de 78% da média europeia. De então para cá, fomos divergindo dos nossos parceiros e estamos a ser ultrapassados pelos países de leste. É isto a devolução de rendimentos que António Costa e o PS tanto apregoam? Num país que vive há 2 décadas em estagnação endémica, que registra o maior rácio de imigrantes da União Europeia face à população residente e viu os jovens licenciados recuperar apenas 1% de rendimento nominal desde o início deste século. Um país que vê os seus cidadãos a emigrar por obrigação e, infelizmente, não por livre opção. Em tudo isto, na enorme parte que lhe toca, António Costa deixa uma pesada herança aos portugueses e será recordada por muitos anos pelos piores motivos e sem saudade de espécie alguma. Há solução para este problema? Ah, sim, senhora. Só depende dos portugueses e tem data marcada, 10 de março, um dia que vai dar ainda mais força à iniciativa liberal neste país onde há socialismo a mais e liberalismo a menos. Portugal precisa dos liberais, hoje mais do que nunca. Precisa das ideias liberais e precisa de reformas. Como a reforma na saúde que apresentámos neste Parlamento, criando mesmo um serviço universal de acesso à saúde. Na saúde, na educação e em tantas outras áreas, aquilo que os portugueses sabem é que com os liberais ninguém vai ficar para trás. Os portugueses precisam de mais liberdade de escolha. Portugal precisa de menos impostos para que os portugueses tenham mais salário. E não é só baixar impostos, é também simplificar. Simplificar na vertente fiscal e o dia-a-dia dos portugueses. Para todos os que cá vivem e que cá querem viver, saibam que existe um futuro. Por isso é preciso pôr Portugal a crescer e a funcionar.